E aí, Joana? É Joana ou Mar? Que tá aí? Tá me ouvindo, Jô? Como que tá o som? Tá ouvindo?
sei como é que tá esse som. Esse negócio daqui. Ricardo, Joana. Improvisação, improvisar ou compor solo. Como é que funciona esse trem? Como é que funciona? Como é que eu trabalho isso? Como é que eu começo a entender a improvisação como um processo composicional, né? Trabalhar as ferramentas melódicas. Ou improvisar, eu não posso compor, não posso pensar no processo composicional. Tenho que simplesmente ver o que vai dar. Vamos falar sobre processo composicional, criação melódica, né? Para improvisar. Improvisar ou compor. Alguém que está aqui poderia me dar um feedback do som? Por favor? Queria ver como é que está o som, se estão me ouvindo mesmo. Ou se eu estou falando e não estão me ouvindo. Stalin. Só queria saber se o áudio tá chegando aí. Estou com essa dúvida. Nada. Espera um minutinho. Peguei um café. Improvisar ou compor solo. Pra quem não me conhece aí, meu nome é Graciano Arruda, bacharel em composição, pós-graduado em pedagogia do piano, licenciado. São algumas coisinhas para a gente poder estar me identificando mais ou menos. E quero falar sobre esse processo de compor, de improvisar. Quando você vai começar o estudo da improvisação, como é que funciona? Como é que você começa o estudo? Você aprende primeiro a trabalhar os acordes, como é que funciona a criação melódica na questão da escala, porque a escala é um procedimento complicado para você conseguir, no começo da improvisação, você conseguir criar ideias ali, né? Você conseguir manipular as escalas, até porque tem várias formas de manipular a escala e também tem várias possibilidades de usar a escala em um acorde, né? Ou em vários acordes. Então, a princípio, os acordes, você trabalhar com as notas, criar ideias melódicas com as notas dos acordes, fica mais interessante. Agora, voltando, compor, solo, improvisar. Compor solo é interessante que você
né, antes de você apresentar, você consegue trabalhar algumas ferramentas de composição, de criação melódica. Você consegue ter mais facilidade de manipular as ideias, né? Porque a improvisação, ali na hora, você não tem tanto tempo, né? Até mesmo não tem tanto tempo de criar, de pensar, de elaborar. Ou seja, as coisas já tem que estar entendido, você já tem que ter algumas habilidades de estruturação melódica dentro da linguagem improvisativa. Porque o que acontece muitas das vezes no ensino da improvisação é que você pega uma escala, por exemplo, você pega uma escala e tem que improvisar sem nenhuma forma de poder estruturar uma linha melódica. Então fica muito difícil improvisar dessa maneira, porque você não vai conseguir construir uma linha, né, coerente ali na improvisação. Então é interessante trabalhar antes esse processo composicional. Porque não vai dar para você começar a criar algo sem você ter essas ferramentas né, esses pré-requisitos da criação melódica, da estruturação melódica na improvisação. Que a improvisação, eu estava pensando esses dias. O problema da improvisação, ou do estudo da improvisação, é justamente o nome improvisação. Literalmente, né? A improvisação. Então, o iniciante, a pessoa que vai estudar, ele acha que não deve estudar improvisação. Ele não faz nem ideia que a improvisação se estuda. Ele não faz nem ideia que a improvisação é um processo de composição. Claro, dentro de uma linguagem estabelecida. E eu, por exemplo, eu achava que não deveria. Hoje é lógico para mim, mas eu achava que não deveria estudar. Olha só que loucura. Eu achava que eu não poderia pegar uma música, por exemplo, que eu queria improvisar, que fosse tocar, não poderia estudar improvisação antes. O processo estrutural melódico, não poderia. Eu tinha obrigação de chegar e fazer algo no momento, utilizar escalas, acordes, basicamente escalas. E é muito complicado, porque como que você não dá para você improvisar, não dá para você criar sem ter o conhecimento de técnica, de composição melódica para você improvisar, para você criar. Então estou falando né, de uma forma, não de forma, claro, tem grandes improvisadores que não sabem nada de teoria, né, tudo de forma intuitiva, claro, com boas referências. Mas se você pegar para analisar, até porque a música veio primeiro, depois veio a análise. Se você for analisar, você vai ver que tem toda uma estrutura melódica ali. Dá para você sistematizar. Se você pegar um solo de grandes improvisadores, você consegue sistematizar. Então, o estudo da composição, ele é sistematizado. Para você trabalhar a questão da criação melódica para poder improvisar. Porque quando você vai improvisar, você já praticou muitas daquelas frases, você já tem frases que você já estudou, você já tem, você já consegue praticar alguns efeitos outsides, ou seja, algumas linhas de blues, você já sabe. Então, na verdade, será que ali na hora você está improvisando? Essa é a questão também. Claro, vamos né, ampliar a nossa mente. Sim, a improvisação, você vai fazer combinações
De forma que você já conhece esses procedimentos, né, de combinação, você já conhece as formas, como que você pode combinar. O que pode acontecer ali, que vem uma ideia na hora e você sobrepõe essa ideia naquele momento. Mas as ferramentas de composição é a mesma. Da forma que a pessoa vai compor um solo, vai estruturar um solo, né, para apresentar, e na hora de estiver improvisando, aquelas ferramentas melódicas, elas já estão ali com você para você poder praticar. Então, o processo de compor, é fundamental para a improvisação. Porque você pode saber todos os acordes do mundo, você pode saber todas as escalas do mundo, todas. Saber tocar elas, né, de cor e velocidade 1000, os acordes também. Se você não sabe estruturar uma linha melódica, se você não sabe criar um bom discurso melódico dentro da linguagem, aí fica difícil. Porque a improvisação é isso, é um discurso, né? É uma história que você começa a sua criação melódica, começa com uma ideia, e você vai levando ela para vários níveis, né, de estrutura. Como você tem o processo de compor, você começa a treinar essas habilidades. Você começa a ter referência para na hora que você for improvisar, porque as escalas elas estão ali para te servir, para você agora você poder criar algo daquela escala. Criar. Agora vem outra questão também, que eu ouço às vezes falar sobre padrões, né? Tem gente que gosta de improvisar só usando padrões, né? Licks, né? Olha, essas ferramentas, elas fazem parte do processo de improvisação, né? Fazem parte do vocabulário, fazem parte da linguagem. Você pode improvisar só utilizando licks e padrões? Você pode improvisar só usando isso? Se estiver me ouvindo, comenta aí. Se você está aí estudando improvisação, está começando, você acha que dá para improvisar só usando padrões melódicos e licks? Será que é possível uma improvisação toda só dentro dessa área? A sua estruturação melódica é padrões e licks, lembrando que sim, fazem parte do processo, mas é possível compor, improvisar só usando só usando essas ferramentas? Padrões são algumas ideias já estabelecidas melodicamente, né? Já está aí consagrada no mundo da improvisação, esses padrões, esses licks, né? Algumas frases já consagradas. Como na língua, né, na falada, aí você pode utilizar, né, frases, aprendemos também frases novas. No caso, você pode aprender palavras novas, frases novas, com esses padrões, com esses licks já consagrados. Mas quando você vai improvisar só usando esses licks, né, esses padrões já estabelecidos que você quer, que vai soar de qualquer forma, vai soar de forma bem característica, né, na linguagem da improvisação, vai soar. Mas o que vai acontecer é que, no meu entender, ali não há um processo de composição. Não há um processo de improvisação nesse sentido, né? Porque senão você vai ser somente um papagaio, né? E fala que só repete. Então, esse processo que você está só licks e padrões, o que acontece? Que não está tendo nenhum processo de criatividade, de desenvolvimento criativo. Não está tendo ali
o processo composicional. Você não está sendo de forma... não estão trabalhando a sua criatividade no processo de composição. Você não tem... está mostrando que não há ferramentas, né? Você não domina certas ferramentas de processo de composição. Então esse é o problema, né? Essa é a defasagem, que a pessoa ela aprende muita escala, ela aprende muito acorde, mas ela não aprende no processo do ensino da improvisação criar. Ela não sabe como começar, como desenvolver, como usar, como eu vou usar uma escala, como eu vou usar linhas, né? Como eu vou direcionar, como eu vou resolver essas notas, em que me baseia, né, a minha improvisação, a minha criação, em que eu vou me basear quando eu vou começar a criar o solo, a improvisação. Então isso eu quero deixar que você pense sobre isso, sobre esse processo de improvisação. O interessante da improvisação né, ele força a gente a desenvolver a criatividade musical. Então, quando você tem as ferramentas de criação, quando você sabe manipular o processo de criação melódica, olha, fica muito mais fácil. Porque se você analisar a improvisação de muitos, vamos dar dos grandes, os maiores improvisadores, vamos dizer assim, você vai ver que todos, se eu for analisar de vários, né, claro, cada um vai adotar uma linguagem, um certo estilo pessoal, mas tecnicamente, de forma, né, falando de composição, tecnicamente, você vai ver que são tudo a mesma coisa. A ideia de composição está tudo ali, o processo está tudo ali. Seja do iniciante, seja do profissional, do avançadíssimo. O processo está tudo ali, as ideias estão tudo ali. Ninguém está inventando a roda mais. Ninguém está inventando. Eles estão criando combinações, né, conforme a criatividade de cada um. Até que cada um vai adotar uma ideia, né? Um vai adotar o uso muito de pentatônicas. A gente já fala assim, muitos já lembram de McCoy Tyner, né? É pentatônica pura. Uns adotam uns estilos, né? Umas ideias. Então, quando você compara, você vai perceber que o processo de composição, as ferramentas são a mesma. Por isso que a improvisação, ela tem, né, você entende a linguagem. De certa forma, cada um com o seu estilo, mas de uma forma geral, só uma linguagem. Né? Não sou uma linguagem. Poxa, isso é improvisação, isso é, vamos dizer assim, do jazz. Isso é jazz aí que está rolando. Porque você tem nota do acorde. Se você for analisar um solo, a pessoa usa a nota do acorde, né? Tem muito, vai usar arpejo, né? Que é uma forma muito básica de se improvisar, que é lá do começo o arpejo, mas você vai ver, se você for analisar, se você lê a partitura, você pega lá na transcrição, você vai ver, pô, isso aqui é um arpejo, cara. Aí ele vai inverter esse arpejo. Cara, poxa, como que soou, né? Ele simplesmente inverteu. E vai invertendo. E vai também pegando outras notas diferentes. Aconteceu aqui. Então, você vai ver também que tem notas cromáticas. Pô, o que a cara fez aqui?
cromática, simplesmente. Essa nota cromática surgiu do nada. Ele não sabia usar nota cromática. Na hora da improvisação, ele usou nota cromática. Aconteceu do nada, né? Uma notinha blue, ele usou do nada. Ele aprendeu a usar essa notinha, né? Você tem também se tocar estruturas superiores. Você tem estrutura superior do acorde Fá com sétima maior. Você pode tocar um Dó maior, uma tríade, Dó maior, tríade. Quando o cara faz, eu estou usando aqui o Dó, eu estou me baseando no acorde. Eu estou me baseando em Dó maior. Aqui é Dó maior puro. Tem os cromatismos. Arpejo. Então, existe uma ideia, né, um propósito de você direcionar essas ideias. Então, você tem que entender esses processos de composição melódica. Então, a improvisação, todos, né, que têm vontade de improvisar, são capazes de poder adquirir ferramentas para improvisar. Então, por isso que há muita dificuldade quando falamos do ensino da improvisação. As pessoas não conseguem improvisar, que vê se deparam só com escala e tem que fazer alguma coisa, elas não entendem o processo do direcionamento, o processo de tensão e resolução de notas para elaborar esse discurso. Você tem essa dificuldade? Você encontra essa dificuldade no uso do acorde, né, ou do uso da escala? Comenta aí se você tem essa dificuldade. Quando você vai começar aí a improvisar uma ideia, criar uma ideia, né? Geralmente a escala, a pessoa tem escala, mas ela esquece que quando você está improvisando na escala, você tem uma harmonia ali. Você tem uma base harmônica, a que dá, né, o fundamento para a sua improvisação. Então você tem que ter essa base harmônica. Não basta saber, como eu disse, não basta saber só escalas. É preciso entender a base harmônica para você entrar no processo de composição. Você entender como você vai compor. Que música é isso? Música tonal. É o quê? É tensão, resolução, tensão, resolução. Seja melodicamente ou seja harmonicamente. Tensão, resolução, tensão, resolução. Como trabalhar essas tensões e resoluções? Como eu posso criar um discurso melódico utilizando essas ferramentas, né? Essas técnicas de composição para a minha improvisação? Então você primeiro entende esse processo de tensão, resolução. Você entende a criação, que a partir daí você vai criar o seu solo, vai compor o seu solo. Você não vai, você entendeu e vai, não, você não vai conseguir. Você tem que, vou dar uma perto aqui, entender antes do processo. Martim, nas cordas eu tenho, fico preso às escalas. E toma aqui, essa é a questão, porque provavelmente vai tocar só a escala, a sonoridade vai soar só a escala. Não que não seja interessante tocar a escala também, pode tocar, mas é interessante entender o processo, né, que é de você criar palavras, você criar frases
na escala. Só que essa escala, ela tem que estar relacionada com a harmonia. Ela tem que estar relacionada, ou seja, com os acordes. Né? Tem acorde Dó maior. Vou tocar esse cara Dó maior. Né? Só que eu tenho as notas dos acordes para me dar ali segurança, para resolver nelas, para não ficar só tocando escala, porque se você esquecer os acordes, você pode parar, por exemplo, no Dó maior, você pode parar numa notinha indesejável, no Fá. Ó, ora, se a pessoa está estudando, ela vai pensar, não, mas é a escala de Dó maior, a acorde é Dó maior, eu posso usar a escala de Dó maior e o Fá faz parte da escala de Dó maior, então não há problema, não vou dar esse choque com Mi. Então você usar a escala consciente sobre qual acorde você está usando. Saca? Então, por isso que é fundamental o estudo de técnica de composição. Técnica de criação melódica, que você vai aproveitar muito mais as escalas. Você vai... a música é interessante isso, você consegue construir frases novas. Você consegue... as frases que são suas. E você guarda essas frases. Interessante também é você começar a compor. Antes de improvisar, compõe o solo, prepara. Que é através da composição, essas técnicas, né? Essas estruturas, você vai começando a se familiarizar com elas. Isso não vai fazer mais nada, não vai fazer nada além. Né? E até porque na hora da improvisação o tempo é curto. Na hora de solar, na hora de você compor um solo, você vai compor um solo, vai escrever, ou você vai trabalhar ali, né? Se você não lê, não escreve, mas você vai decorar. Eu já compus solo e já decorei sem escrever. Então quando primeiro você vai ter muito tempo ali para elaborar. Depois você pratica a improvisação, você pratica no ao vivo, você pratica você vai gravar, você tem uma música, grava, estuda, porque produz a improvisação primeiro, depois você grava lá. Então fica muito mais fácil quando você entende isso, porque você não vai fazer nada além. Os improvisadores não fazem nada além. Já tá tudo ali. Escala cromática tá ali, pentatônica tá ali, e já sabe criar um outside ali, já sabe onde ele pode. Que muitas das vezes, na maioria das vezes, ele estuda a música. Você tem o seu repertório, você vai estudar o seu repertório, não? Você vai lá assim, não, você vai estudar, você vai parar, né? Você não vai fazer qualquer coisa. Então, aí na hora pode surgir outras ideias que você pode sobrepor as suas ideias. Então você tem que entender esse processo composicional. Você tem que entender esse processo de criação. Porque quando eu estou aqui, Dó maior, cara, Dó maior, eu já fui em estrutura superior, fiz tríade de Sol maior. Adicionei uma nona aqui, uma segunda dentro do carro do Sol. Sol, Lá, Si, Ré. Já foi. Eu sei usar essa estrutura. Não foi ali, não aconteceu ali. É isso que eu quero que entenda. Não aconteceu ali. Um padrãozinho. Eu pego só um fragmento de um padrão. De um padrão maior. Pode começar qualquer nota. Mas eu peguei só uma ideia do padrão para criar uma palavrinha. Só para criar isso. Surgiu, aconteceu? Não aconteceu nada não. Eu entendo aquela estrutura ali. Sabe? Um dominante. Olha só.
Dó menor bemol 9, né? Cara, é escala B9, B13. Dó com sétimo, né? Eu sei, mas eu não sei só a escala de Dó, B9, B13. Ou escala, a mesma coisa que ela de menor harmônico, né? De Fá, né? Fá menor. Né? Tô falando de Fá maior. Então eu tô aqui, só menor. Dó menor 9, menor 13. Eu sei a escala, porém eu sei trabalhar o direcionamento, a tensão, resolução. Esse é o processo. Então não há nada de novo. Todo mundo usa as mesmas escalas, as mesmas notas cromáticas, ou as notas de aproximação. Todo mundo usa as mesmas resoluções, né? Mesmo que seja de uma combinação diferente, mas eles usam resoluções. Resoluções para o primeiro grau, resolução para o terceiro grau de Dó, por exemplo, Dó maior. Eu estou ali numa frase, vou resolver no Mi, vou resolver no Sol. Dó com 7 é maior, vou resolver no Si, né? 7 é maior. O acorde é quinto aumentado, né? Eu vou resolver aqui na quinta aumentada do Dó. Eu vou resolver. Então eu sei como que eu posso chegar lá. Se é através de graus disjuntos, né? Saltos, se é através de cromatismo. Eu sei como eu posso chegar naquela é interessante, hein? Deixar ela aqui na melodia. É interessante, como que eu posso chegar nessa nota? Qual cromatismo que eu posso usar? Então, esse conhecimento, esse processo de composição, de criação, é fundamental para você improvisar. Que na hora da improvisação, você tem que ter as ferramentas, você tem que ter praticado a escala, você tem que ter praticado essas resoluções, esses direcionamentos, né? Essas notas cromáticas. Já deve ter criado linhas melódicas. Como eu fiz aqui, ó. Depois você considera uma frase, né? O nono é menor aqui. Mas o que acontece também que automaticamente você vai sendo guiado pelo ouvido. Aí que fica importante também, quando você trabalha bastante a questão de resolução, é automático. Opa, você sabe que você tem que chegar ali, né, numa nota ali. Se chegar errado, você acerta. Mas eu fiz aqui, a primeira vez que eu fiz, eu improvisei. Mas só que essa improvisação, eu já estou consciente de onde devo chegar. Quando eu subir, Ré bemol, né? Dó com 7 e 9. Eu fiz Ré bemol, Dó, Si bemol, Lá, Sol. Depois Lá, Si bemol, eu voltei logo pro Lá. A terça maior de Fá. Opa! Já entreguei o negócio ali, né, na minha estrutura. Não foi assim, não, aconteceu, simplesmente, né, de forma intuitiva aqui eu fui e deu certo. Não, uma coisa é como eu estava falando, quando você vai trabalhando esse processo de combinação muito, você vai praticando, vai compondo muito essas ideias, a coisa vai fazendo mais sentido. Na hora de improvisação você já sabe. Você já praticou no seu instrumento aquela ideia, e o seu ouvido também já está preparado para resolver. Por que eu fiz aqui 5 lá? Porque o lá é mais perto. Eu poderia ir pro Dó, resolver um tom assim, na quinta de Fá. Poderia também.
Mas automaticamente eu senti ali que poderia resolver logo no Lá. Né? Então quanto mais você pratica o processo de compor, fica mais fácil para você a sua elaboração, né, improvisativa. Você já tentou, como é que você já tentou compor alguma coisa? Algum solo? Você já tentou compor? Já sentiu alguma dificuldade? Comenta aí pra mim. Fala pra mim. Você já tentou compor algum solo? E qual foi a sua dificuldade na hora de compor, na hora da criação? Você coloca aí, qual foi? Já tentou? Já sim ou não? Já tive dificuldade nisso? Qual foi o processo? Né? Porque temos que ter essa a orientação, né? De elaboração, de criação. Então, improvisar ou compor é os dois. Você vai compor na hora ali. Quando eu falo de compor, é compor mesmo, você trabalhar combinações, você fazer estruturação, você vai estar compondo uma ideia, não está criando do nada. Né? Então, improvisação é uma composição, né? Uma composição não tem em tempo real, né? Uma composição em movimento, é ali em tempo real. Mas você não vai compor do nada. Aí que é interessante. Você não vai compor do nada. Eu não sei se é a questão de não querer, né, ensinar, não sei se é a questão mesmo de... Eu não sei, porque muitas vezes você vai estudar improvisação e não te ensinam a compor, a elaborar, porque não pensa que a improvisação é um processo de composição, não sei como foi, né? Como aprenderam. Se for, aprenderam só de ouvido, aí fica, e não analisa, então sim, vai ficar um pouco difícil para poder passar. Pode ser um ótimo, um excelente improvisador, mas para ensinar vai ser complicado, porque ali está muito intuitivo, ali, né? Ali já não há ali uma preocupação com a análise. Então, eu me preocupo muito em questão da análise, de passar isso. Quando eu entendi, né, que aí eu abri, aí quebrou, né, aquele bloqueio, que eu entendi, cara, porque improvisação é uma linguagem. E essa linguagem tem uma estrutura. Saca? Essa linguagem tem uma estrutura melódica. Tem, né, uma ideia aí que todo mundo fala. Vamos dizer assim, todo mundo fala a mesma língua, né? Na improvisação. Quando eu falo a mesma língua, usa os mesmos processos de composição, composicional, usa os mesmos processos. Então, quando eu entendi, eu comecei a fazer análise de várias improvisações. E eu falei, cara, é isso. As pessoas têm que saberem disso. Tem que saber que improvisação é composição purinha. Quem está começando a improvisar tem que aprender a criar linhas melódicas. Tem que aprender a criar temas, né? A partir de desenvolver uma ideia. Porque não é só tocar a escala. A escala é só uma ferramenta para a criação. Então, entenda isso. Se você quer mesmo improvisar suas músicas, desenvolver essa habilidade, aprenda a compor, aprenda a criar ideias, né? Aprenda a criar palavrinhas, criar frases, criar suas frases. Olha só que interessante, cara, é muito interessante. Você, com o processo de criação, de composição melódica, quando você tem a técnica, você cria uma ideia, uma frase, uma palavrinha que seja. Olha o que eu fiz aqui. Né? Em Dó 7 bemol 9, eu faço. Aqui já tem uma ideia que eu posso utilizar novamente na mesma música. Você pode repetir uma ideia. Você pode repetir, como a gente repete palavras, né? Repete frases. Você pode repetir. E é interessante isso também.
Dependendo da situação, aquela frase, aquela ideia que você criou é sua, você criou aquela. Fulano de tal costuma fazer muito essa ideia aqui, ó. Ah, ficou característica dele, né? Personalidade dele. Aí dentro, quando eu fiz aqui, você pode repetir literalmente. Depois, olha que interessante, você pode pegar essa frase, você pode ver se você resolver lá, como eu fiz aqui, né? Você pode. Na segunda vez, você pode resolver em dó. Você fez uma pequena variação, né? Se alguém estava esperando você resolver em lá, vai fazer de novo, não. Em outros momentos, não, né? Eu fiz dó, fá. Pode ser, como, por exemplo, você vai fazer no menor. Eu posso repetir essa mesma ideia, mas indo para uma cadência para sol menor. Você faz, eu faço assim ré, né? Ré bemol 9. Eu posso, né? Eu vim aqui na terça, né? Si bemol, na terça de sol menor, usando a mesma ideia. Nona menor. Posso. Resolvendo agora na quinta de sol, né? Vou botando lá em dó. Ó, eu já peguei aquela mesma ideia, já fiz outra variação. Cara, não tem fim. Não tem fim. Música, né? Música não tem fim. A improvisação, então, ela não tem. Porque as possibilidades são praticamente infinitas de combinações. É praticamente infinita. Você tem dificuldade de fazer frases? Você já tentou criar uma ideia, né, de uma frase aí, de 6 notas seguidas, não sei, trabalhar uma frase num acorde, né? Uma frase, eu fiz aqui, uma frase, você pode, essa frase, interessante, aqui é uma frase, ou seja, essa frase, ela teve um objetivo de cadência, né? Você tem a cadência 2-5-1, Sol menor, Dó bemol 9 e Fá. Então isso, Sol, Dó e Fá é uma cadência. A melodia também você pode trabalhar a cadência melódica. Você cria uma frase com sentido. Então esse também é um sentido também de uma frase. Você vai direto. Ela vai resolver em algum lugar. Né? Simplesmente na nota do acorde. Aqui na terça. Então essa é uma prática que você tem que ter. Você tem que ter essa prática de criar frase, criar palavras, criar uma célula, como se cria uma célula. Então, o processo é você conhecer, o processo básico, você saber que você tem um acorde e você se apoiar nesse acorde. A sua resolução, você nota do acorde. Pensa a princípio nas notas do acorde, que vai ser seguro você resolvendo elas, vai ficar coerente. A sua ideia, a estrutura melódica vai ser coerente. Então, é isso. Compor ou improvisar? Improvisar ou compor? Improvisar é compor. Tá? Sendo que no processo de composição você pode compor antes para apresentar depois. Você pode, no nível de estudo, sempre, estudar sempre, você pode estudar, compor linhas e praticar para ver como que fica. E quando você as ferramentas são sempre, como eu disse, são sempre as mesmas. Né? Cromatismo, tal, arpejos. Você tem que entender a trabalhar essas estruturas. E você vai compor o seu solo. Né? E você tem tempo. Agora, na improvisação, você vai trabalhar todos esses processos de composição. Aquilo que você já estudou, que você sabe. Que você sabe por onde você pode ir, onde você pode chegar, onde você não deve ir. Né? Então, na improvisação, já está tudo ali. Você não vai fazer nada além daquelas ferramentas que você tem em mão para poder praticar
as ideias, né? A estrutura melódica, né? A sua improvisação, são ideias, são melodias, nem ficar tocando, né? Escala, 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 escalão. Não é proibido tocar escala, mas você tocar uma escala dórica, você tocar parte dessa escala. Eu posso usar fragmentos do acorde e ir trabalhando fragmentos da escala dórica, isso aqui, ó. Sol menor dórico. Do 5-1, né? Dó, Sol menor, Dó e Fá. Eu posso compor uma ideia só até o Ré do dórico. Eu não vou seguir. Daí com o acorde bemol 9, eu vou ali alcançar a nota, o Ré bemol, a nona menor, na melodia, se eu quero assim. Então, aí eu vou de pulo, dou um salto para a nota do acorde. Estou pensando, tendo esse pensamento vertical. Eu posso usar um cromatismo, né? Para começar a escala. Então, todas essas ferramentas, elas fazem parte do processo composicional, né? Seja da composição tradicional, seja da improvisação. Mas na improvisação tem muitas notas, né? Não é uma composição tradicional. Então, é isso. Entenda este processo. Crie, estabeleça uma ideia, né? Conheça a escala, estabeleça uma ideia e chega na nota do acorde. Então, improvisação é composição, é criação. Você vai criar na hora? Não. Você já tem que ter passado por aqueles caminhos, como você foi improvisar. Você já sabe utilizar aquele tipo de resolução. Você já sabe utilizar aquele tipo de estrutura superior sobre aquele acorde. Você já sabe criar uma linhazinha, uma nota blue naquele momento. Se é isso que você quer, você já sabe, você já estudou. Você pega a música e vai estudar a música, vai compor, né, solo, vai criar uma estrutura naquela música, para depois improvisar. Porque senão a improvisação torna muito difícil. Senão a matéria da improvisação, né, torna-se muito difícil. Quando deixar a pessoa, deixar, né, o aluno à mercê da sua criatividade, sem ferramentas, não tem como desenvolver uma criatividade. Estou falando de pessoas normais, né, como nós. Então não tem como desenvolver. Para a pessoa, você desenvolver a sua criatividade, criar, você tem que criar. Para você criar, você tem que ter ferramentas. Você tem que ter, né, saber manipular essas ferramentas melódicas e harmônicas, tá? Então é isso. Improvisação é composição. Tá joia? Então olha, um forte abraço. Obrigado aí para quem acompanhou aí, né? Se for acompanhar também depois, as pessoas que vai chegar e acompanhar depois na live gravada, tá? Obrigado também. Mas comente aí qual é a sua dificuldade na hora de compor melodias na improvisação. Qual a sua dificuldade na utilização da escala? Qual a sua dificuldade na utilização da escala? Entendeu? Qual a sua dificuldade de criar uma ideia coerente, né? Você não consegue, você não sabe para onde começar, não sabe o que fazer, né? Vê uma cifra na frente, e agora? Não, você não vai improvisar, você não vai. Não vai. Porque você tem que entender que você tem que criar antes, você tem que compor antes, tem que exercitar o espírito de composição que está em você. E é possível desenvolver? É possível desenvolver. Tá? Com as ferramentas que você tem de composição e começa a desenvolver. Claro, existem caminhos, né, procedimentos para você
e encaixando ideias e que tudo venha fazer, né, venha fazer uma lógica, né, tudo venha fazer sentido no material discursivo, melódico. Então, tá, um forte abraço aí, fique com Deus. Hoje é segunda-feira, uma ótima semana, que Deus guarde todos, uma boa saúde, né, que Deus guarde também os seus familiares, e vamos aí no caminho da criação, da composição, para você de fato poder improvisar, né, tranquilamente, criar os seus improvisos. Forte abraço e até a próxima!